E uma laje usada como arquibancada desabou em um campo de várzea aqui na zona leste de São Paulo. Várias pessoas ficaram feridas e uma, infelizmente, morreu no local. Dois times de várzea na zona leste da capital disputavam um torneio quando o acidente aconteceu. A laje era utilizada como arquibancada improvisada. Meia hora depois do jogo começar, ela não suportou o peso dos torcedores e veio abaixo. Essa imagem, feita por um cinegrafista amador, mostra segundos após o acidente. Muita gente pedia por socorro. Um homem morreu na hora. Este torcedor com ferimentos leves conseguiu pular no momento em que a laje cedeu. Na hora que eu senti que a laje cedeu, aí eu peguei e se joguei. Foi na hora que eu se joguei, bati o rosto lá embaixo. Na hora que eu cheguei, foi na hora do gritaria, eu pensei que era briga, voltei para dar uma atenção, mas aí já tinha acontecido, foi coisa de momentos. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU ajudaram a resgatar as vítimas. Várias pessoas foram retiradas de maca pelos socorristas. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. Uma vítima em estado grave precisou ser levada às pressas para o Hospital de Clínicas em São Paulo. Mais 7 pessoas foram socorridas e estão internadas no pronto-socorro da região. Os torcedores afirmaram que não havia ambulância no local. Você não vê policiamento em jogo de várzea, você não vê ambulância, você não vê nada em jogo de várzea. No momento do acidente, cerca de 60 torcedores estavam nesta laje. Com o peso das pessoas, a laje não aguentou e cedeu. Uma pessoa teve a cabeça prensada e morreu na hora. Não é a primeira vez que a laje é utilizada como arquibancada improvisada. Este zelador afirma que já foi ameaçado ao tentar impedir os torcedores de subirem na laje. Eles ofendem mesmo a gente e falam que não vai descer, que a gente não manda nada, entendeu? Que vai ficar lá, não vai descer de forma alguma, entendeu? Você foi ameaçado? Fui ameaçado. Nós vamos descer e quebrar sua cara. O presidente da associação onde aconteceu o torneio não soube explicar por que a polícia não foi avisada. Vamos colocar assim, nós não solicitamos porque era um jogo pacífico, tranquilo, sem problema. Quando há algum tipo de arbitrariedade assim, por conta, aí a gente solicita e nunca teve problema. Uma sindicância será aberta para apurar as causas do acidente. Há normas que devem ser cumpridas para a realização desse evento. E o cumprimento ou não delas vai ser verificado mediante inquérito policial e sindicância administrativa. E usam a guarda municipal para tanta coisa, e por que não coloca a GCM nos campos de várzea? É isso que eu quero conversar com o Rogério Vieira, o nosso repórter, que está no local do acidente, né, Rogério? Está chovendo um pouco, está chovendo fraco aqui em São Paulo. Mas, Rogério, é de quem a responsabilidade esse campo? Da associação de moradores ou da prefeitura que deveria fiscalizar essa área? Exatamente. Bom dia, Márcio Campos. Eu conversei com o presidente da associação, ele falou que tem a permissão de uso, o termo de permissão de uso, que dá direito de promover esses eventos aqui dentro. Agora, cabe também à prefeitura fiscalizar. Vários torcedores falaram ontem para a gente que não havia nem ambulância e nem policiamento no local. Um evento que contava com 2 mil torcedores, Márcio Campos. A gente está agora aqui, você observa, esta laje foi a laje onde aconteceu o acidente. Cerca de 60 pessoas estavam aqui em cima. Na verdade, não é uma arquibancada, como muita gente noticiou. É um barzinho aqui e em cima tem a laje desse barzinho. As pessoas utilizaram essa laje para poder assistir o jogo. Alguns torcedores estavam aqui embaixo do estou agora, Márcio, olha, bem embaixo dessa laje. E o beiral da laje, com o peso dos torcedores, o beiral da laje acabou cedendo e acertou um torcedor que estava assistindo o jogo de frente. Ele teve, infelizmente, a cabeça prensada contra o muro e acabou falecendo na hora. Muita gente saiu correndo, algumas vítimas conseguiram pular. Você observa agora aqui, olha, as pessoas que deixaram uma sacola, uma mochila, tem também uma chuteira, algumas sandálias no chão, quer dizer, muita correria. Agora, o que chama a atenção também, Márcio, é que o zelador aqui da associação, por diversas vezes, conversou com os torcedores, avisando que isso poderia acontecer. Mas ele foi ameaçado, inclusive, ninguém acabou dando ouvidos para ele, Márcio.
Olha, nós estamos vendo as imagens ainda com o Rogério Vieira e toda a nossa equipe que está no local olha, mais de 10 pessoas estavam nesta laje, ali no beiral. Exatamente essa laje que desabou e provocou a morte de um torcedor que estava em pé, assistindo o jogo aí debaixo da laje, né? São 7 horas e 28 minutos, continuamos com essas imagens aqui em São Paulo e você de todo o nosso país vai ficar com as notícias daí da sua cidade, porque a Band está bem pertinho de você. Belo Horizonte vai trazer as notícias, por exemplo, agora principalmente do sepultamento do ex-presidente Itamar Franco, né, do velório dele, né, e também do trânsito aí em Belo Horizonte. Você fica com as notícias da sua cidade aí agora, tá bom? E aqui em São Paulo eu aproveito para desejar um ótimo dia para o senhor e para a senhora. 7 horas e 29 minutos, continuamos juntos até às 8 horas da manhã com as notícias da nossa cidade, da nossa capital, do nosso estado. Volto para o Rogério Vieira, por favor, aqui, mostrando essas imagens na zona leste da capital paulista. São imagens do momento em que aconteceu esse acidente, o helicóptero Águia fazendo o resgate, as vítimas sendo atendidas ali no chão pelo corpo de bombeiros e depois cuidando da situação, lamentavelmente, que resultou na morte de um torcedor nesse campo de várzea na Zona Leste. Agora eu quero saber do Rogério Vieira, que continua no local, se a organização do evento, dessa partida de futebol, solicitou a presença de policiais e de ambulâncias, Rogério. Por que isso não foi feito? Exatamente, foi a primeira pergunta que nós fizemos para o presidente da associação, Sérgio Cabra, e ele falou que no momento não, segundo ele, nas palavras dele, que não existia perigo, que era um jogo tranquilo, que não existia perigo, quer dizer, a polícia não foi informada desse evento, um evento com mais de 2.000 torcedores no local, e não tinha conhecimento, por isso não foi enviada uma viatura para cá, e uma ambulância também não estava no local, Márcio. Muita gente saiu correndo daqui, algumas pessoas tiveram fraturas expostas também. 8 pessoas estão internadas ainda no hospital, uma inclusive, como você falou, foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar em estado grave, está internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, e uma outra pessoa, um senhor que aparenta idade entre 40 e 50 anos, acabou falecendo na hora, Márcio. É mais um exemplo, Rogério, de que falta realmente carinho com o povo da periferia, né? Porque se existisse um pouquinho mais de carinho com o povo da periferia, essa morte teria sido evitada, né? Não é só a responsabilidade do organizador do evento, dessa partida de futebol, mas também do poder público, que cabe a ele fiscalizar esse tipo de situação. Olha, Márcio, uma pessoa continua internada em estado grave no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e mais 7 estão internadas em outros hospitais, mas o estado de saúde não é grave. Márcio, o que chama a atenção também é porque, olha, você observa agora, muita gente ontem estava aqui durante o jogo, cerca de 2.000 torcedores. Você observa agora o banco de reservas. Em cima do banco de reservas tem uma espécie de um beiral também. Esse beiral, Márcio, está completamente lotado. Várias pessoas subiram em cima desse beiral, que fica acima do banco de reservas, para poder observar o jogo também. Quer dizer, uma tragédia maior poderia ter acontecido. A arquibancada em cima da Sociedade Esportiva Flor da Vila Formosa estava completamente lotada. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da tarde, o jogo começou à 1 da tarde, era o campeonato de várzea entre 2 times, o Ajax e o Adegas. Aconteceu por volta da 1h30 da tarde o acidente. Quando aconteceu o acidente, cerca de 14 viaturas do Corpo de Bombeiros do SAMU vieram para cá e os socorristas começaram a trabalhar nesta laje, Márcio Campos. Em seguida, os 2 times se reuniram e fizeram uma oração para a pessoa que tinha acabado de falecer, Márcio. Isso aconteceu ontem por volta da 1h30 da tarde, Márcio. E sabe o que é pior, Rogério, você, senhora e senhora que acompanha o Primeiro Jornal, neste momento, nessa segunda-feira de chuva fina aqui em São Paulo, sabe o que pode acontecer, Rogério? Essa pessoa que morreu, 7 horas e 48 minutos, é muito provável que ninguém pague por essa morte. É muito provável que essa vida que se foi não vai se encontrar culpados por essa morte aí. Principalmente porque é o seguinte, faltou fiscalização, é uma área pública, não é uma área pública aí, Rogério, não pertence à prefeitura e está incomodato ou cedido para essa comunidade, para essa associação de moradores aí na Zona Leste? Exatamente, uma associação de moradores da Zona Leste de São Paulo, né? É uma sociedade esportiva, Flor da Vila Formosa, mas pertence a uma associação e ela é fiscalizada pela prefeitura, Márcio.
Olha, a laje caiu, estava cheio de gente ali na laje. Pelo que eu contei na imagem, mais de 10 pessoas. Quase 60. Quanto? Quase 60 pessoas estavam em cima da laje, Márcio. Ah, é que aquelas imagens que a gente tem das pessoas em cima foi antes da laje cair. Isso, aquela é o início do jogo ainda, o jogo não tinha começado. Aí, ó. Aí estão as pessoas, ó, essa imagem que eu estou dizendo. Contando ali, dá umas 15 pessoas mais ou menos, mas de acordo com o Rogério, essa imagem foi feita muito antes do acidente. Depois, na hora do acidente, tinha quase 60 pessoas nessa laje. E o zelador fala o seguinte, o zelador do campo ali, olha, toda vez que eu vou pedir para as pessoas descerem de lá, ninguém me obedece e ainda me ameaçam. Então, falta fiscalização, falta sim presença do poder público aí, falta carinho com o povo da periferia, falta carinho com o povo pobre, sabe? Falta respeito com o pobre desse país mesmo e mais uma vez a gente viu que essa falta de respeito, que essa falta de carinho resultou na morte de um inocente. O pior, não vai se achar culpado para essa morte, sabe? E o pior, eu quero acreditar que a investigação desse caso estabeleça sim um responsável por essa morte. Eu quero acreditar, mas pelo histórico que a gente vê das outras situações, raramente se encontra um culpado para situações como essa aí. Quando se envolve então o poder público, raramente, porque é o seguinte, fica empurrando um para o outro. Empurra para ali, empurra para cá, empurra para colar, e aí não se chega nunca a um culpado pela morte de uma pessoa em situações como essa. Mas eu acredito na investigação e eu espero que os peritos, que a investigação determine sim um responsável pela morte dessa pessoa aí. Não dá para a gente conviver com a sensação e com a certeza da impunidade. E outra coisa, tem que derrubar logo esse negócio aí e fazer outro, né? Se caiu essa parte ali, a outra que está do lado de lá, ó, pode cair também. E o outro lado, o que você estava mostrando aí, Rogério, que pode cair também, que você falou? Que tá bastante perigoso? Exatamente, do outro lado também, em cima do banco de reservas, existe um mural, né? Uma cobertura do banco de reservas, que também estava sendo utilizado ontem por vários torcedores para poder assistir o jogo, Márcio. Olha só, você pode perceber na imagem que ele está até um pouquinho ovalizado. Então, várias pessoas utilizavam esse beiral para poder assistir o jogo também. Ontem, o subprefeito daqui da Vila Formosa deu uma sonora para a gente, uma informação para a gente, dizendo que vai abrir uma sindicância para apurar as pessoas responsáveis. E a delegacia de polícia, o delegado também informou que está investigando o caso está no 30DP, Márcio. Rogério, o Rogério aqui do estúdio, do Switcher, tem as imagens aí, Rogério, as pessoas querem ver a situação em que estavam os torcedores em cima. Quem é o câmera que está com você mesmo, Rogério? Morishima. O Morishima. Oi, Fábio. Bom dia para o Fábio e a nossa equipe. Vai mostrar para a gente de novo o local ali da onde aconteceu, Fábio. Ó, essa é a imagem que nós temos gravada antes. E do lado direito, a imagem ao vivo. Do lado direito, a imagem ao vivo. Do lado esquerdo, a imagem gravada por um torcedor. Olha onde os torcedores estavam. Ali sentados nesse beiral dessa laje. E o que caiu? Exatamente essa parte direita que a gente está vendo do vídeo agora que o Fábio Morishima está mostrando pra gente. E o que aconteceu? Foram as pessoas que estavam em cima que se machucaram? Não. Exatamente debaixo tinham alguns torcedores assistindo a partida de futebol. Debaixo, essa laje, esse beiral, quando ele caiu, ele não desmoronou, ele dobrou, né? Ele ficou preso ali pela armação de ferro, né? Ele ficou preso ali pela armação de ferro. Ah, será que é aquele ali? Não. Será que é esse de amarelo que está ali embaixo? Bom, só para concluir aqui o pensamento então, o raciocínio, esse beiral aí, ele virou, ele dobrou ali, como se fosse uma folha de papel. A hora que esse concreto dobrou, ele atingiu a parte da frente da cabeça do torcedor que estava em pé ali. E agora o Rodrigo está me chamando a atenção, olha ali nessa imagem gravada do lado esquerdo, será que é aquele outro ali, Rogério? Quer ver o rapaz que está de camisa amarela? Está embaixo, não é esse de cima não, esse deve ter caído, né? Ah, não é ele? Ah, tá, porque tinha um senhor ali de baixo. É mesmo porque é o seguinte, essas imagens foram feitas alguns minutos antes do desmoronamento, né, dessa quebra aí da laje. E eram outras pessoas que estavam ali embaixo. Mas esse aí foi salvo por um milagre, então. Não é esse rapaz, né, Rogério? Ele escapou por segundos. Por segundos ele salvou a vida dele, é isso? Exatamente, Márcio. Essas imagens foram feitas um pouquinho antes do jogo começar. Quer dizer, as pessoas estavam começando a chegar
praticamente para assistir o jogo, né? Então se percebe que são poucas pessoas ainda que estavam em cima da laje. Mas no decorrer do jogo, quase 60 pessoas, segundo testemunhas, torcedores que estavam aqui no local, afirmaram que quase 60 pessoas estavam em cima da laje. Então, assim, estavam no beiral, como a imagem mostra, e claro, o beiral não suportou o peso das pessoas e acabou cedendo. Diferente de desmoronar, o beiral acabou dobrando e prensou esse torcedor que estava aqui embaixo. Muita gente saiu correndo também, uma pessoa teve uma fratura exposta na perna direita, 8 pessoas continuam internadas. Você observa aqui no chão, olha só, Márcio, tem uma chuteira também do jogador, possivelmente um jogador, um torcedor que saiu correndo, algumas sandálias também aqui estão no local. Do outro lado, olha só, uma mochila, tem uma mochila aqui com uma blusa ainda aqui dentro, quer dizer, muita gente saiu, foi um salve-se quem puder, dizendo assim, não é? Porque cada um fugiu do jeito que tinha que correr, porque não tinha, a situação foi complicada realmente. Uma pessoa morreu na hora, esse senhor, com idade média entre 40 e 50 anos de idade, e 8 pessoas estão internadas no hospital. Uma em estado grave, que foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, Márcio.